José Aristimuño é um democrata de vida toda. Um ex-oficial do governo de Barack Obama, ele também foi vice-presidente de comunicações para a imprensa do Partido Democrata. Em uma entrevista exclusiva com o Epoch Times, José passa por muito sobre o ambiente político moderno, por como o Partido Democrata se reformula e qual é o raio-x, o diagnóstico das eleições de 2024. Fala onde convergem e divergem de Trump e o que pode ser feito para um ambiente político mais saudável e mais aberto para debates entre progressistas e conservadores. Confira a entrevista exclusiva do Epoch Times com José Aristimuño. José, antes de mais nada, muito obrigado por dedicar seu tempo. Gostaria de começar falando sobre as eleições de 2024, porque, especialmente no Brasil, muitas pessoas na mídia se perguntaram o que poderia ter dado tão errado na comunicação do Partido Democrata para que eles não conseguissem vencer. Quero dizer, até mesmo os grupos demográficos estavam muito dominados, como os latinos ou os jovens. E qual é a sua opinião, tendo estado dentro da comunicação do Partido Democrata? O que você acha disso? Sim, bem antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre uma honra. Olha, acho que os democratas gastaram muito tempo criticando o outro lado, criticando Trump e dizendo que tudo o que ele faz é errado e tudo isso. Algumas coisas podem estar erradas. Sim, isso é certamente possível. Eu tenho certeza de que temos ideias melhores em muitos casos, mas você deve procurar soluções. Você não pode simplesmente ser contra algo, você tem que ser a favor de algo. E essa é a maior questão que acho que os democratas enfrentam até hoje. Eles dizem, não, eu vou ao Congresso e vou lutar contra Trump. Vou para a Casa Branca, vou lutar contra Trump. Não estamos procurando brigar com Trump. As discussões entre vermelhos e azuis precisam acabar. Precisam acabar. O que as pessoas estão procurando são soluções para sua saúde, seu dinheiro, suas vidas, sua segurança, seu sustento. Portanto, se os democratas voltarem ao que sabemos fazer, que é realizar coisas para o povo americano, vamos nos sair muito, muito bem. Mas até que não digamos, ei, isso foi o que fizemos de errado. E isso começa com os democratas. No ano passado, Kamala Harris, seja quem for, tem que dizer, ei, onde foi que erramos? Precisamos melhorar. Até fazermos isso, vamos continuar perdendo. Mas eu li em muitos meios de comunicação que o Partido Democrata estava passando por um período de reflexão, certo? Porque eles se opõem muito a Trump. Sim. Mas, como você disse, eles não foram muito propositivos sobre o que queriam fazer. Claro. Então, qual é a sua opinião sobre o momento que o Partido Democrata está passando agora e como ele pode se reinventar? Porque o Partido Democrata que temos agora, especialmente para as pessoas moderadas, está muito longe, quero dizer, de Kennedy ou Roosevelt ou alguns dos grandes democratas do passado. Bem, algumas coisas. Acho que, em primeiro lugar, temos que fazer o que eu chamo de a grande reinicialização americana. Precisamos começar quase do zero, ok? Ok. Primeiro. Segundo, temos que começar a votar contra os democratas com os quais não concordamos. E digo isso com todo respeito. Acho que, se nós como partido queremos voltar ao centro, temos que tirar as pessoas de extrema esquerda do partido, ou pelo menos dos cargos eleitos, e eleger democratas de centro que se alinhem mais com o que você está dizendo, que é o JFK ou Roosevelt. Acredito que eles existam em algum lugar dentro do partido. Eu realmente acredito que eles existam. Mas temos que garantir que o presidente do DNC, Ken Martin, em primeiro lugar, precisa permitir que essas pessoas venham, ok, para o partido. Segundo, acho que precisamos começar a falar sobre o que as pessoas mais se importam no momento, que é a economia e a segurança nas fronteiras. Acho que o dinheiro que o DNC está arrecadando precisa voltar para os estados que mais precisam e dizer, ei, não estamos fazendo as coisas direito, precisamos consertar isso. Temos que lembrar que o povo americano, porque o povo americano tem, todos nós temos memória de curto prazo, porque não nos lembramos do que aconteceu, especialmente com a era da informação e a era das mídias sociais. Esquecemos o que fizemos há 5 anos, há 10 anos. Então temos que lembrar as pessoas que quando se trata de economia, tiramos esse país da Grande Depressão. Obama nos tirou da crise de 2008. Nós fomos capazes, os democratas foram capazes de nos tirar de crises repetidas vezes. Quando Trump assumiu o cargo em 2016, 2017, desculpe-me, ele disse isso. Ele disse, meu Deus, esse país, ele herdou uma ótima economia porque Barack Obama a construiu, certo? Quem nos tirou da Covid? Joe Biden, talvez não fosse o melhor comunicador devido à sua idade e muitas outras coisas. Ele não era o presidente mais carismático, mas Joe Biden nos tirou da Covid. Ele vacinou todo mundo. Então sabemos como trazer soluções para o país, mas não estamos comunicando isso de maneira certa como você está dizendo. E você sabe que quem está recebendo a maior parte da fama são as pessoas que estão mais à esquerda, porque são as mais barulhentas no partido agora. Alejandro Ocasio, que vimos em Nova York há alguns dias, esse é o tipo de pessoas que Trump adora. Ele diz, é assim que é o Partido Democrata. É uma minoria, mas são os mais barulhentos. E se deixarmos isso continuar, vai ser muito perigoso para o futuro do nosso partido.
Tendo estado na comunicação democrata e na administração Obama, a comunicação na política mudou muito. E isso também se deve ao movimento MAGA e a Donald Trump. Claro. Mas parece que as vozes mais altas são as mais extremas hoje em dia. Claro. E esse é o novo cenário a ser navegado na política. Não apenas para as pessoas que concorrem a cargos políticos, mas para todos nós. Então, qual é a sua opinião sobre para onde a comunicação está indo na política e como poderíamos ter um debate mais equilibrado com a comunicação que temos agora? Bem, primeiro, vozes democratas mais centristas, como a minha. Não digo isso por ego. E para dizer que mais pessoas como eu, que têm microfones, deveriam se manifestar. E dizer, sabe de uma coisa? Eu não concordo. Porque tenho muitos amigos que, em particular, me dizem que são democratas de alto escalão, que dizem que não estão felizes com o rumo que o Partido Democrata está tomando. Mas eles não dizem isso em voz alta. Eles não veem a mídia como essa e dizem, já chega, não estou feliz com a forma como as coisas estão indo. E eu estava dizendo isso antes, como podemos respeitar os trans? Como respeitar as pessoas LGBT? Mas essa não é a questão principal do partido. Se você acessar o site do Partido Democrata, LGBTQ deve estar em 8º, em 9º lugar. Digo isso com todo respeito, de verdade. Tenho amigos que são gays, que são lésbicas, e eu os amo muito. Mas essa não é a questão principal dos Estados Unidos. A questão principal dos Estados Unidos é a segurança nacional e a economia. A imigração aumentou um pouco por causa da fronteira e as coisas assim. Sempre foi tipo número 3 e número 4. Então há coisas com as quais as pessoas se importam. Precisamos resolver isso primeiro, para que possamos resolver tudo o resto. Mas até que façamos isso, acho que vamos continuar perdendo. Mas para responder a sua pergunta, os democratas que pensam diferente, mas mais ao centro do que à esquerda, precisam dizer, ei, esperem, temos uma ideia melhor, tenho uma solução melhor, e é esta. E como um oficial latino, quero dizer, sendo um ex-oficial latino, qual é a sua opinião sobre a atual política militar? Porque, é claro, a segurança nas fronteiras tem sido uma preocupação comum, e ambos os candidatos tentaram usar essa plataforma nas eleições de 2024. Mas esse é um debate muito polêmico, sabe? É um debate muito polêmico neste momento devido às deportações que estão ocorrendo. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Bem, veja, é uma questão complicada. Acho que, antes de mais nada, será muito mais fácil deportar os bandidos se legalizarmos os bons. Se 10 milhões de pessoas nesse momento têm talvez 11, 12, ninguém sabe o número de verdade, vamos ser realistas. Mas são entre 10 e 15 milhões, certo? O FBI tem apresentado relatórios ano após ano que há menos de 5% da comunidade indocumentada que são criminosos de verdade. Menos de 5%. É muito difícil de encontrar 5% se tivermos 50 milhões de pessoas que não têm documentos. Então vamos legalizá-los. Não estou dizendo para dar-lhes cidadania imediatamente, certo? Podemos colocá-los em um programa de vistos para visitantes, podemos obrigá-los a pagar uma taxa, o que for. Podemos colocá-los no fim da fila, não tem problema. Mas vamos lhes dar uma licença, vamos lhes dar a liberdade para viajar e para sair da sombra, certo? E depois vamos para os vilões, sim, porque eles são bandidos. Concordo com o Trump que eles são terroristas que cruzam a fronteira. É uma minoria muito pequena, mas eles estão lá e acho que devemos deportá-los. Não é uma política inteligente, e não é inteligente do ponto de vista econômico usar todos os nossos recursos monetários para as pessoas pobres que, na verdade, estão nos ajudando a ganhar mais dinheiro. Porque se tivermos todas as pessoas que estão trabalhando no momento, muitas delas a propósito estão pagando impostos, mas se as legalizarmos, elas pagarão mais impostos, certo? Precisamos de impostos para funcionar. É assim que este país funciona. Portanto, acho que devemos legalizar os bons. Fazemos com que eles paguem uma taxa. Fazemos eles irem ao fim da fila e nós os obrigamos a pagar impostos. E quer saber? Muitos deles estão fazendo trabalhos que os americanos comuns não querem fazer, como construção, colheita e todo esse tipo de coisa. Bem, muito obrigado, José. Foi um prazer. Muito obrigado. Fico muito grato. Muito obrigado.